Paulo Brax, diretor executivo de futebol, ainda como profissão, né? Agora não mais do Internacional, um dirigente. Primeiro eu quero te agradecer, Brax. A gente não conversa já há algum tempo, né? Eu estou ainda como dirigente do Internacional, a gente não conversava há algum tempo. E primeiro eu quero te agradecer pessoalmente por aceitar o convite de conversar aqui com a Bandeirantes, de expor, de conversar, de trocar ideias sobre futebol e principalmente de explicar, de justificar, de debater. E que, claro, acrescenta ao debate, acrescenta principalmente ao nosso público, que é torcedor, nesse caso, onde tu esteve muito diretamente ligado, do Internacional. Tudo bem contigo, Brax? Tá mutado, eu acho. Não tô ouvindo ainda. Não tô ouvindo. Peraí, deixa eu tentar... Ih, será que é aqui? Não é aqui. Tu tá falando aí? Oi. Agora tô te ouvindo. Tá, pode começar já do boa noite. Tudo bem. Vamos lá. Boa noite, Taigo. Eu que agradeço esse convite. De fato, não foi o primeiro convite, você já haviam feito outros convites antes. É uma oportunidade de conversar, de debater, sem filtro nenhum, sem amarra, sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de melindre. Fiz questão de atender vocês com esse pedido de entrevista por tudo que aconteceu nesse ano, tanto dentro do clube, quanto na minha saída, quanto no que foi falado no veículo de vocês. Então, eu estou completamente à disposição, como eu sempre estive. Isso é bom ressaltar, que eu sempre estive à disposição, e vamos debater, sim, é uma oportunidade de conversar sobre tudo que aconteceu, e claro, projeto passado, presente e projeto futuro. Com certeza. Brax, eu quero começar falando contigo sobre o texto que tu publicaste no teu LinkedIn, falando um pouco sobre a tua passagem pelo Internacional, falando sobre aquilo que tu gostaria de aproveitar dentro do que foi construído, não conseguiu, um ano financeiro melhor, um ano onde vai ter um pouco mais de recursos para trabalhar a partir das vendas que foram feitas, um ano onde talvez se pudesse dar um passo além do que foi dado em 2021 e não vai ser possível. Mas naquele texto, tu falas em decepção com a política do clube. Eu queria, já que tu falou sem filtros, e com certeza a gente não vai ter aqui, é muito bom conversar assim, que parte da política do clube te decepcionou, que parte te deixa decepcionado no episódio da tua saída, no episódio da tua permanência, de coisas que tu viveu, que tu acabasse colocando ali. Bom, vamos lá, por partes, então. Em relação ao que eu disse de usufruir, de ter uma oportunidade de colher os frutos que foram plantados, eu falo de projeto, eu falo de planejamento. O projeto que me foi apresentado foi um projeto de um triênio, um projeto de 3 etapas. E a primeira etapa, ela foi passada, que foi o primeiro ano da gestão, e ao meu ver, aliás, não só ao meu ver, do próprio clube também, porque eu também já ouvi falar da última reunião do conselho que isso foi debatido. Então, ao meu ver, e ao ver do clube, essa etapa foi concluída com sucesso. E qual foi essa etapa do projeto de 3 anos? E, obviamente, aqui eu não vou falsear nada, nem também colocar nenhum tipo de peneira no sol. Foi uma etapa de austeridade financeira, foi uma etapa de redução de custos, redução de folha mensal, o que é muito difícil se tratando de um clube do porte do Internacional e com os objetivos que o Internacional tem. É muito difícil se reduzir custo. E não estou falando só de folha de atleta, é folha de colaborador, é folha de comissão técnica, é pagamento de fornecedor, é tudo que gira essa máquina muito grande que é o Clube Internacional. Dentro também de uma cidade igualmente grande como Porto Alegre, do estado como Rio Grande do Sul. A pujança do Internacional, o tamanho do Internacional dentro dessa estrutura. Então, esse projeto de reestruturação financeira, ele cobra um preço, isso é óbvio, em qualquer empresa e em qualquer clube que se faz esse tipo de movimento, o resultado esperado, geralmente, ele é condizente com essa economia, com esse norte que você desenha de ter uma redução.
E isso, eu digo, não é um projeto apresentado em janeiro e cobrança em dezembro. É um projeto apresentado em janeiro, com cobranças semanais, mensais, e para várias pessoas diferentes, ora para o presidente, ora para o vice-presidente, ora para todos os vice-presidentes, ora para o conselho de gestão, ora para o conselho deliberativo, que eu fui pelo menos umas 3 vezes fazer uma apresentação longa, demorada, esmiuçada do nosso projeto. Então, quando eu digo, Taigo, que há uma insatisfação minha, é que este projeto de austeridade, de redução, ele foi feito. E ele foi feito a duras penas. E eu trabalhei, não foi para mim, não. Eu tô fora do clube hoje. Eu paguei o preço, eu paguei o pato. Eu trabalhei pro Inter, eu trabalhei pro clube, eu trabalhei para os torcedores do clube, para os colorados, eu trabalhei para a instituição, trabalhei para quem me contratou. Então, na minha visão, esse projeto ele estava sendo feito de forma exitosa. E o segundo ano para o terceiro ano, e basta pegar, não vou também entrar nesses detalhes aqui, mas é só pegar o projeto de gestão, ele diz quando que seriam alcançadas as metas, 12 meses, 24 meses e 36 meses. O que foi errado? O que deu errado nesse ano? Resultado de campo. Porque a grandeza do Internacional não pode permitir que a gente diga que foi satisfatório o resultado de campo. Não foi. Só que poderia ser pior. Sempre pode ser pior. Sempre pode ser pior dentro de campo. E vide o exemplo do nosso rival. Então, a gente entende que o projeto estava sendo cumprido à risca, mas os resultados ainda não tinham sido satisfatórios. Essa é a primeira parte. A segunda parte, quando você diz de decepção minha com a política, Sim. e se eu não tiver pegado a pergunta toda, me interrompa, por favor. Vai. O Inter, e eu vou falar só do Inter, não vou falar de outro clube, porque eu vivi Internacional esses 14 meses, mais que eu vivi a minha vida. O Inter ele tem um número muito grande de movimentos políticos, que no início eu chamava de partidos, depois que eles me explicaram que não era partidos, eram movimentos políticos, que funcionam como partido, como funcionam como uma assembleia, um congresso. E esses movimentos eles não são unidos em prol do clube. E eu te afirmo isso porque eu participei de reuniões do Conselho Deliberativo, algumas como partícipe, outras como alvo, como protagonista, para falar de estruturação do futebol, uma com a vice-presidência do João Patrício, outra com a vice-presidência do Papaléu. E não há união. E a minha decepção é em ver isso, porque eu acho que um clube do tamanho do Internacional, com tantas pessoas inteligentes que podem contribuir para o Internacional, deveria ter uma união maior, porque a impressão que me dava na reunião dos conselhos é que cada movimento remava para um lado, e quando tem um movimento, vários movimentos, um remando para cada lado, você não atinge o objetivo comum. E a decepção, porque foi uma decisão que, ao meu ver, ela é muito mais política do que técnica, exatamente por esse cumprimento do projeto, cumprimento dos objetivos, das metas estabelecidas, da austeridade financeira. E há um clamor muito grande, do que eu chamo de externo, para que alguma cabeça role depois daquele vexame da Copa do Brasil. Como também teve essa reivindicação depois dos 3-0 no Beira-Rio, que eu já estava de fora. Mas também houve esse clamor, e eu estava de fora e acompanhei. Mas ali não rolou cabeça nenhuma. Agora, na Copa do Brasil, rolou cabeça, e foi a minha. E não foi uma reivindicação interna, foi uma reivindicação externa. Então, isso me decepciona. Sim. Porque o trabalho ali do dia a dia deveria ser mais analisado, aquilatado, em detrimento de uma opinião externa. Sim. Brax, então, dentro da ideia de que a tua demissão ela foi também uma cabeça que foi entregue, e muita gente comenta sobre isso aqui também, a gente já ouviu isso de dentro do Inter também, tinha que rolar uma cabeça, rolou a do Brax. Qual foi a explicação que te deram para a tua demissão? Bom, foi uma reunião interna, eu não vou jogar essa roupa suja aqui, mas a reunião ela tem um início
E nesse início, eu não tenho problema nenhum em dizer isso aqui agora, eu fiz uma defesa do trabalho do treinador e da comissão técnica. Se pensava em demitir o Medina ali, ô Brax, se cogitava demitir o Medina ali? Não, me fizeram, não sei, eu fui demitido na mesma reunião, então assim, a reunião iniciou com um questionamento de um dos membros sobre o trabalho do treinador. Então, quando se pergunta sobre um trabalho, eu acho que há um questionamento do trabalho, e mais, a gente tinha acabado, menos de 24 horas, de ter aquele vexame. Foi um vexame. Vocês nem voltaram em casa para dormir porque voltaram direto de Natal e ficaram no CT, né? E não dormi nem lá. Não dormi lá. Porque passei o pós-jogo terrível até a gente voltar para Porto Alegre conversando com o Medina. Nós dois. Ficamos conversando 3 horas. Sem piscar o olho, sem fechar o olho, sem dormir. Eu e ele. No avião. Vocês perguntam para ele, não, foi lá no hotel. Lá no hotel. A cama ficou desarrumada. A cama ficou arrumada. Nem ficou desarrumada. Nem fui para a cama. Quando me perguntam sobre o trabalho do treinador, eu reafirmo. Acho que tem que segurar. Acho que o trabalho é bom. Acho que vamos ter evolução, sim. Há pontos de evolução que eu apresentei no momento. Há pontos que estão ruins e a gente tem que trabalhar. Tá bom? Não tá. Lógico que não tá. Agora, tem condição de melhorar? Tem. Em outros momentos, a gente entendeu que não tinha condição de melhorar. Ali sim. Então, defendi. Isso eu posso te dizer, que houve na reunião. E depois foi uma análise do meu trabalho. E o que foi falado ali não acrescenta muito para nós aqui nesse debate. Sim. O resultado final é que acrescenta, que eu fui desligar. Mas naquele... Sim, mas naquele momento não chegaram a te dar uma explicação de que a gente tem que entregar uma cabeça, a gente vai entregar a tua, que é a conversa que se circula, que tu sabe, que lá dentro se sabe, que aqui se sabe. Ô, Taigo, existem questões tão óbvias que não precisam ser faladas, sabe? O óbvio não precisa ser dito. Não precisa ser dito. Porque eu não entrei em campo contra o Globo. Não jogo bola, não sou técnico, eu não... sabe, é uma demissão de um trabalho de um executivo após uma derrota de campo no vexame numa competição. Então, assim, isso foi óbvio para mim. Não houve questionamento disso e não precisou ser falado sobre isso. E hoje, já passados aí mais de 30 dias, só houve uma troca, né? Sim. Houve um acréscimo, só que não houve nem a minha reposição e eu fui o único demitido. Então, até hoje, eu fui o eleito culpado pela eliminação da Copa do Brasil. E se isso serviu, eu já disse isso antes, se a minha demissão serviu para chancelar a permanência da comissão técnica e dar uma maior estabilidade para o trabalho técnico de 5, 6 pessoas, eu fico satisfeito. Porque esse também é o meu papel. O meu papel é de estabilizar. O papel do executivo é de ser um para-raio, é de estabilizar, de blindar jogador, comissão técnica e parte política. Então, se serviu para isso, eu ajudei a Internacional. Se serviu, eu ajudei o clube mais uma vez. Então, eu fico feliz. Tu acredita que o trabalho do Medina vai dar certo, Brax, como tu defendeu naquela reunião que tu acabou demitido, e por quê? Acredito que sim, porque tem princípios muito bem desenhados de estratégia, de modelo de jogo, de relacionamento. É claro que não deu certo até então, porque perder o título gaúcho, ser eliminado da Copa do Brasil, são resultados pífios, e não eram os resultados que estavam no nosso planejamento, mas eu acredito que há uma reserva de evolução do trabalho, de treinamento, de dia a dia, de cuidado com os atletas, de cuidado individual, cuidado coletivo, de parte física, de parte mental. Ele tem uma parte mental muito forte, o Inter precisa disso. Então, eu acredito na escolha que nós fizemos lá no final para o início do ano, e que eu só posso, primeiro, acreditar que vai dar certo, e segundo, torcer para que dê certo, porque são pessoas de caráter, são pessoas que querem entregar muito para o Internacional. Era uma comissão técnica disputadíssima no mercado sul-americano, à época,
Então, eu acredito que com alguns ajustes que seriam feitos por mim e pela minha equipe, alguns estão sendo feitos, outros não, dentro do nosso planejamento do projeto após um fracasso, eu acho que as coisas caminhariam bem, eu acredito que sim. Só que agora eu já não respondo mais e não tenho como prever o que vai acontecer. Tu tem alguma ideia que tu pode passar sobre o que, por exemplo, naquele momento foi identificado que era necessário melhorar no trabalho do Medina, de aonde que estava faltando o encaixe certinho para que as coisas elas pudessem acontecer? Bom, quando não tem um resultado de campo e tem uma atuação daquele nível, mudanças são necessárias, de peças, ainda que essas peças possam continuar no clube, mas às vezes o jogador precisa de um trabalho específico, como todo profissional precisa. Então, é óbvio que quando tem um jogo daquele nível, você não pode simplesmente continuar da forma que você está trabalhando. Tem que fazer treinamentos diferentes, tem que fazer uma abordagem diferente com alguns jogadores, tem que recuperar alguns, tem que fazer um trabalho individual e coletivo, um trabalho físico, um trabalho mental, aproveitar outras peças que não estavam sendo aproveitadas. Eu acredito que o elenco do Internacional tinha condição total, sem nenhum acréscimo, sem nenhuma contratação, de eliminar o Globo, Sim. independente de onde fosse. Então, da mesma forma, os resultados do Campeonato Gaúcho. E com todo respeito aos adversários também, a gente deveria ter tido uma pontuação muito mais alta na primeira fase. Então, eu acredito que poderia se trabalhar. A questão, tá, é você analisar se aquele colaborador, seja ele o preparador físico, seja ele o fisiologista, seja o analista de mercado, no caso o treinador, ele pode ou não fazer diferente. Ele pode fazer diferente? Ou ele é engessado naquela estrutura, naquele pensamento, naquele modelo? Não, ele não é um cara engessado. Ele é um cara que não escuta. E tem treinador que não escuta. Tem treinador que não escuta. A torcida precisa saber disso, porque às vezes querem intervenções, não estou falando de Internacional, querem intervenções, tem que chamar o treinador e falar. Tem treinador que vai te ouvir, só que ele não vai escutar, e a diferença é grande. Ele não vai assimilar nada, ele não vai apreender nada. O Medina não, o Medina escuta, o Medina conversa, o Medina tem diálogo, ele não é temoso. Então, obviamente que precisavam ser feitas, precisa fazer alguma coisa diferente, precisa mudar. Isso seria feito. Sim. Acredito que essas mudanças, elas muito passam, né, Brax, pelo grupo de jogadores. E aí eu me lembro de uma fala tua, que era muito recorrente, quando a gente conseguia te ouvir, que era a oxigenação do elenco, a reformulação do elenco, que de alguma maneira foi executada, né? A gente teve algumas saídas de 2021 para 2022, a saída do Lomba, a saída do Guerreiro, do Galhardo, do Saravia, mas algumas ainda estão em processo. E a gente fala hoje de um Victor Cuesta, que é reserva e que pode sair, de um Rodrigo Dourado, que é reserva e que pode sair. Naquele momento, que foi curto, é verdade, do teu trabalho pós-eliminação do Globo, que foram horas, né, de trabalho pós-eliminação de Globo, porque depois ele foi interrompido. Se evidenciou a necessidade de aceleração dessa reformulação do elenco, um dos motivos que levou também a derrota lá no Rio Grande do Norte? Não, pós-eliminação, o meu trabalho praticamente foi a minha reunião que eu tive com o Medina de 3 horas lá em Natal, que a gente conversou sobre tudo dentro do clube, do time, e evidentemente nada disso foi colocado em prática. Em Porto Alegre se trabalhou muito pouco, porque foi um dia muito agitado, com presença de pessoas diferentes no CT e já circulando que poderia haver mudanças. Então, foi um novo trabalho, praticamente, no dia seguinte. Eu quero separar, tá? Eu vou até aproveitar essa oportunidade que você está me dando, separar reformulação de elenco, que estava sendo feito, sim, e vejo muita gente dizendo que não tem reformulação nenhuma. Como não tem? O time que entrou em campo contra o Grêmio, na última partida do Campeonato Gaúcho, dos 11 titulares, havia um que tinha permanecido e não tinha sido renovado e não tinha sido contratado. Os outros 10, 2 renovações de contrato e 8 contratações.
de 2021 e 2022. Então, de 11 jogadores, 8 contratados. 8 novos jogadores. De 11, 8 de 2021 para 2022. Claro, de 2020 para 2022. Isso. Quando a gente entra, a gente consegue fazer a primeira contratação a partir de março apenas de 21. Sim. O único que não... o Edenilson teve renovação, né? O Edenilson estava em renovação. O Edenilson estava para sair. Sim. Seguramos o Edenilson. O Edenilson estava para sair. O Edenilson estava renovado. O Daniel estava renovado. O Maurício, que não estava renovado, nem foi contratado. Os outros 8 foram contratados. Então, eu acredito, Taio, quando eu vejo reformulação e questionam reformulação, com todo respeito a quem critica, e eu aceito críticas, não tenho problema com crítica. É diferente de incineração de atletas. E o Internacional, nesses 2 anos, ouviu muito, eu ouvi isso muito, do que eu chamo do externo, o externo invisível, essa incineração de atletas. Tem jogadores que não podem mais vestir a camisa internacional, e quem fala isso é o externo e parte dele. Não é todo mundo que fala, não é toda a imprensa, não é toda a torcida, não é todos os conselheiros, não. É parte, mas faz barulho. Então, essa incineração de jogadores é diferente de reformulação. E as saídas de 2021 até o início de 2022 proporcionaram uma grande oxigenação, sim. Saída de jogadores que se reivindicavam saídas, como estão hoje. Você citou hoje 2 jogadores na sua pergunta. O Cuesta e o Dourado. O Vitor Cuesta e Rodrigo Dourado, que eles seguem uma lista, e me corrija se eu estiver errado, que desde que eu cheguei tinha Marcelo Lomba, o Wendel, Marcos Guilherme, Thiago Galhardo, Patrick, Paulo Guerreiro, Zé Gabriel, Lucas Ribeiro, Pedro Henrique, e por aí vai. Vou parar por aqui. Os jogadores todos saíram. E saíram exclusivamente por parte técnica? Não. Saíram porque a gente acaba cedendo um pouco e ouvir um pouco esses termos. Não significa que o que vem de lá nós vamos refutar como se querem branco vai ser preto, se querem verde vai ser vermelho. Não é assim que funciona. A gente entende um contexto e tem atletas que ficam desgastados dentro do clube. Essa saída última agora do Zé Gabriel, eu conversei com ele, conversei com o representante dele, eu disse, Zé, não tem como, cara, segurar mais aqui. Você foi vaiado no aquecimento, você com um minuto de jogo no Beira-Rio, houve uma sonora vai em cima de você. É muito difícil trabalhar assim. E o que ele falava, Brax? Ele concordava. Ele é um cara de caráter. O Zé tem muito caráter. E para aguentar esse tempo todo, tinha muito caráter. Mas isso faz parte, Taigo, da gestão do jogador. Sim. Isso é uma gestão de pessoas. E o papel do executivo é ter a gestão de pessoas e gestão de processo. Não é simplesmente ignorar o que está lá fora, mas também não é aceitar 100% do que está lá fora. Porque quem sabe do dia a dia é quem está ali dentro. Então, eu quero só separar. A reformulação estava acontecendo, sim. Entre saídas e entradas, mais de 15, 16. Sim. De um grupo inteiro. Brax. De execrar jogador. Sim. Isso que é errado. Sim. Brax, tu falou desse teu papel de encostar nos jogadores, da conversa que tu teve com o Zé Gabriel. Acredito que tu tivesse essas conversas também com caras que tiveram problemas. Eu tava no embarque do Inter para Curitiba, que os caras colocaram o dedo na cara do Edenilson. Imagino como aquilo deve ter mexido com o jogador que tu mesmo já disse que queria sair, que ia sair, que o Inter conseguiu segurar. Mas eu quero falar sobre a gestão de vestiário do Paulo Brax. Porque o Paulo Brax chega em uma chapa que venceu uma eleição e que havia prometido um coordenador técnico que seria o responsável por essa gestão de vestiário. O Inter não contrata um coordenador técnico. E aí eu me lembro de uma fala tua dizendo que talvez seja mais interessante um gerente de transição, que veio a ser o Julinho Camargo, do que exatamente um coordenador técnico.
E tu assume também, tu acumula também essa função do coordenador técnico. Hoje o Inter anunciou o Paulo Autuori, profissional renomado, competente, e que, enfim, o Inter diagnosticou que precisava dele. Faltou esse cara na tua gestão ou tu segue entendendo que ela não era tão necessária assim, que outras prioridades existiam? Essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque me dá a oportunidade de falar o que eu penso sobre o assunto, que é delicado. Tudo isso começou a acontecer porque houve uma promessa de campanha. Tá? Eu não participei disso, fui contratado. Com muita honra, inclusive, ser contratado. Muita gratidão. Esse papel que desenham, e não estou falando de você, Tata, mas o papel que eu estou colocando um sujeito indeterminado. O papel que desenham de um coordenador técnico não é esse cara de vestiário, que é dito. E que eu só ouvi isso aqui em Porto Alegre. Não é esse cara de vestiário. O cara, o patrão do vestiário, vai tomar conta do vestiário. Não é assim que funciona. O futebol não funciona assim. Não é assim que a banda toca. Basta ver os 20 clubes da Série A e ver quais tem um coordenador técnico, qual a função desse coordenador técnico. O coordenador técnico, ele nada mais é que uma figura exclusiva de, na minha opinião, de campo, para analisar e ajudar e apoiar a comissão técnica, num papel que às vezes tem que ser afastado, outras vezes muito próximo do treinador, porque não pode também melindrar o treinador e fazer com que o treinador aja diferente, não é um fiscal do treinador. E ele faz um papel para o clube que é exatamente como o nome diz, é parte técnica, não é parte de gestão, não é parte de discussão política, de discussão com outras áreas do clube, integração de RH, de financeiro, de administrativo, de jurídico, de marketing. Não é esse o papel do coordenador técnico. O que eu entendo que o Internacional precisava naquele momento era ter alguém que fizesse essa ponte rápido, porque a distância física com o CT da base prejudicava, no meu entender. Então precisava de alguém que fizesse essa transição. E o Julinho começou a fazer e faz muito bem. E faz muito bem. Comigo, foi uma das melhores pessoas que trabalhou. E tive a oportunidade de indicar para o Internacional o Gustavo Grossi, que fez um trabalho e está fazendo um trabalho de forma muito exemplar. Então essas duas figuras eram necessárias, base e profissional. E dentro do profissional, eu entendo que, quando me perguntaram se eu era distante do vestiário, eu era completamente presente dentro do vestiário. Só que o fato de estar presente no vestiário não significa que você vai trabalhar dentro de um vestiário com funções que são específicas das pessoas forjadas dentro de um vestiário. Vestiário é ambiente de trabalho de jogador, de técnico, da comissão técnica. É igual o campo. O executivo não entra em campo, o presidente não entra em campo, o CEO não entra em campo, o diretor financeiro não entra em campo, nem o coordenador técnico entra em campo. Quem entra em campo são os jogadores e o treinador com a sua comissão técnica na beira do gramado. São eles os responsáveis e ali a área de trabalho deles. O vestiário é a extensão daquilo, é a extensão do campo. Então, a presença no vestiário, e eu obviamente que tinha, porque faz parte da minha função, não significa que eu era o comandante do vestiário. Isso eu não vou ser. Não é o meu papel, não é o meu perfil. Eu não entro no trabalho do treinador, eu não vou no intervalo para sugestionar o treinador que ele tem que tirar o ponta e colocar o lateral. Isso não é o meu trabalho. Isso não é o trabalho de nenhum executivo, não deveria ser. Porque essa não é a nossa função. Ali, o treinador tem o produto final dele, que é o jogo, junto com os atletas. Eu nunca fui distante dos atletas, eu sempre tive uma relação com eles muito próxima. Vide as mensagens que eu recebi quando eu saí. Vide a minha última presença no clube, em que eu tive a oportunidade de ser abraçado por todos eles, um a um, não faltou nenhum jogador, de ouvir quando eles queriam falar, deles me ouvirem quando eu precisava falar, de ter cobrança diária, semanal, pós-jogo, pós-vitória, pós-derrota, liberdade máxima com alguns e respeito com todos.
Alguns atletas você não vai se aproximar, mas você tem respeito. E mais, eu entendo que foi uma gestão tão eficaz também nesse aspecto, que criticam hoje, porque buscam argumentos para criticar. O Internacional não teve episódio nenhum de indisciplina grave, nem média, nos últimos 1 ano e 4 meses. Podem procurar. Outros clubes tiveram. O Internacional não teve. Porque havia um respeito, havia uma disciplina, havia uma hierarquia. Só que é uma disciplina, é uma hierarquia silenciosa. Não precisava ser externada. Então eu entendo, quando levantam essa questão de vestiário, como a necessidade de ter alguém ali, eu não entendia que havia necessidade de ter alguém ali. Não havia nada que acontecia no vestiário que não chegava até nós em velocidade quase que instantânea. Seja no pré-jogo, que a gente estava presente, todos, seja no pós-jogo, todos também estão presentes, porque o vestiário não é só a presença física do atleta do comissão técnica, ali tem várias pessoas. E o que acontecia no intervalo era nos reportado. Então, não há essa distância. Eu acho isso de uma covardia muito grande falarem isso. E respondendo à sua pergunta, eu não via necessidade, até porque não havia um nome adequado, adaptado, e havia, sim, um conflito entre o que entendiam que era a função de coordenador do que eu entendo que seja a função de coordenador. E aproveito, por fim, para desejar sucesso para o Paulo Tuori, uma pessoa que eu respeito demais, e que eu me recordo desde 1995, onde era torcedor de arquibancada e vi ele campeão brasileiro com o Botafogo como treinador, e outros trabalhos que ele fez também em Belo Horizonte, de muito êxito, e eu só desejo sucesso para ele, que é uma pessoa do bem. Sim. Essa tua resposta me levantou 2 perguntas, Brax. Uma que eu ia fazer em relação ao organograma ainda do Departamento de Futebol do Internacional, mas tu falou dos episódios de disciplina, de indisciplina que o Inter não teve, e houve noticiado na época, e eu noticiei, eu também tive essa informação, e aí eu queria te perguntar, sem filtro, o que aconteceu, dentro, claro, daquilo que tu pode revelar, com o Thiago Galhardo. Thiago Galhardo teve uma discussão, teve um desrespeito contigo, isso aconteceu? De jeito nenhum. O que aconteceu ali foi o papel de um diretor executivo com o jogador. O tal da distância do vestiário que não existia. Nós dois dentro da minha sala. Sim. Só isso. Conversei com o Thiago Galhardo semana passada. Na minha saída, ele mandou uma mensagem, eu respondi. A gente se falou, ele quando entrava nos jogos do Celta, quando ele fez o primeiro gol, quando ele fez a assistência, a gente manteve contato. O que teve ali dentro, Taigo, foi um ato de trabalho necessário entre um diretor e um jogador, com muito respeito. Mas o que aconteceu no dia é que quando o Thiago sai da minha sala, aliás, antes, quando eu solicito a presença dele na minha sala, e 2, ato 1, pedir para ele vir na minha sala. Sim. Ato 2, a saída dele da minha sala, existiam pessoas estranhas à relação do dia a dia dentro do CT naquele momento. E viram aquilo como aconteceu alguma coisa. Uhum. Aconteceu algo grave, houve discussão. E ali começam a florear. E a imaginação não tem limite. O que aconteceu ali dentro foi uma conversa de 2 homens a respeito de trabalho. Decisões foram tomadas, porque a decisão ali foi de que ele não ia ser relacionado para o jogo com o Fluminense. E nós nos damos muito bem. A gente fez uma transferência que foi positiva para o Inter e para ele, para o Celta de Vigo. E a gente se fala. Então, não houve absolutamente nada de equivocado. Dentro do organograma do Departamento de Futebol, Brax, aqui no Rio Grande do Sul a gente valoriza muito a figura do vice-presidente de futebol. E a gente sempre fala que no Rio Grande do Sul talvez seja o local onde o vice-presidente de futebol mais é falado. A gente não lembra quase quem é o vice-presidente de futebol do Palmeiras, quem é o vice-presidente de futebol dos outros clubes, mas aqui o vice-presidente de futebol é uma figura muito exaltada, muito criticada, claro, muito cobrada, mas que tem uma posição de muito destaque. Como é que era a tua relação com os vices-presidentes de futebol que tu trabalhaste, com o João Patrício Hermann e com o Emílio Papaleuzinho? Tu estranhou em algum momento essa cultura aqui gaúcha de ter um vice com tanto destaque assim político? O troféu é de vocês mesmo, isso eu não tenho dúvida. Eu desconhecia a fundo essa
não sei a melhor palavra, mas veneração, adoração, até às vezes obsessão com essa figura, que em outros estados até existe, mas uma função mais decorativa, mais posicional, mais estrutural e diferente daqui, de Inter e de Grêmio. Realmente aqui foi diferente. Demorei um pouco para compreender qual que era essa função, como que funcionaria, e quando eu entro já com o João Patrício, nós começamos juntos, nos demos muito bem, é uma pessoa que interferia pouco na pasta do executivo, me dava muito apoio, me dava muito suporte, uma pessoa de história dentro internacional, que eu respeitei cada vez mais, e a gente se deu muito bem. Da mesma forma com o Papaléu, acho que o Papaléu até a gente se parece, porque é a mesma formação, ele tem uma vinculação com a Justiça do Trabalho, que eu tenho na minha família também, os mesmos gostos, e uma pessoa também de muito respeito, de caráter, de personalidade, e que também, tal como o cargo preconiza, interfere pouco na pasta do futebol. Eu vejo muitos questionamentos sobre o vice, dele não ter contratado, dele não ter... Não é o papel do vice. A gente acabou de falar de papel do coordenador técnico, papel do executivo, papel do treinador. Não é papel de vice de futebol. Na minha opinião, contratar jogadores, celebrar contratos, analisar o documento jurídico, ligar para o presidente do outro clube, ligar para o empresário, fazer reunião com o próprio jogador. Ele está ali para dar um suporte. E os dois deram um suporte muito bom para o futebol. Para auxiliar, para blindar o que vem do externo. Esse é um papel importante, de ser o meio de campo, dentre tantos políticos que tem no clube, de fazer essa interface entre o próprio conselho, gestão, outros conselheiros do clube. O Papaléu franqueou a entrada de vários conselheiros dentro do CT para conhecer o nosso ambiente. Então, eu acho que é um papel que a cobrança deveria acontecer pelo que efetivamente ele deve fazer como função, como atribuição. Sim. Brax, deixa eu voltar um pouco lá para o início, tá, da tua passagem em 2021, com aquele título brasileiro que escapa naquele impedimento do Edenilson e que poderia mudar a história de tudo que a gente está falando aqui, e com certeza mudaria a história de muita coisa. Muito se fala que a demissão do Abel e a vinda do Miguel Ángel Ramírez foi um erro, e acho que até se admite, hoje o próprio presidente admite, e aí eu não sei se tu concorda com essa ideia, de que foi algo que deu errado e que a partir dali as coisas desandaram na temporada. O que aconteceu ali, do ponto de vista de convicção? Não havia possibilidade do Abel ficar? Que leitura que vocês fazem hoje, olhando para trás, daquela movimentação de início de gestão após um campeonato brasileiro que escapou por um fiapo de tudo que aconteceu, as mudanças, a ruptura, e que acabou não dando certo em 2021? É muito injusto a gente pensar em voltar no tempo, né? Voltar no tempo e ganhar aquele título brasileiro depois de tantos anos para o Internacional realmente mudaria a vida de todas as pessoas dentro do clube, mudaria os rumos, e futebol é isso, né? Futebol às vezes é um detalhe, esporte é um detalhe, né? Tu sonha com a bola na mão do Ramiro? Não, a verdade é que foi pênalti, né? Foi pênalti. E um trabalho que a gente fez, e que não... Que bom essa oportunidade de falar isso agora. O árbitro daquela partida não apitou mais jogo do Internacional. Isso foi um trabalho feito. Só que, da mesma forma que eu te disse, que às vezes o trabalho que a gente fazia era um trabalho silencioso. O Wilton Pereira Sampaio, né? Ele não apitou mais jogo do Inter. Nunca mais ele apitou jogo do Internacional. Nem o Rafael Claus, que expulsou o Rodinei lá no Rio. Sim, mas do árbitro da 38ª rodada foi diferente. O jogo foi diferente, então ele não apitou mais jogo do Internacional. Realmente, se a gente pudesse voltar no tempo, a gente poderia ter feito alguma coisa diferente, mas eu acho que a semana foi uma semana boa, tá? Eu até já tive a oportunidade de conversar isso com outras pessoas. A semana pré-jogo do Corinthians foi uma semana positiva. Eu entendo que a gente teve atitude no jogo, a gente foi para cima, a gente
poderia ter sido aquele 1-0 com gol de pênalti, e poderia ter aquele gol no final. Teve também um lance que não foi falta no Cássio, e o árbitro gol do Abel. Foi assim, e o principal ali, que eu acho que faria a bola entrar, é a presença da torcida, né? A torcida empurrar aquela bola para dentro. Em algum momento, o estádio vazio foi muito constrangedor para nós ali. A gente estava lutando basicamente sozinho, a força estava do lado de fora, que tinha que estar do lado de dentro. O Abel, na verdade, ele não é demitido, né? O contrato dele se encerra. Né? O contrato dele se encerra, tá? O contrato se encerra. Óbvio que havia possibilidade dele permanecer, tanto que a gente tinha uma reunião marcada, a gente tinha conversado antes, eu mesmo conversei com o filho dele algumas vezes, em janeiro, em fevereiro, e houve uma conversa, da qual eu não vou também especificar, até porque eu não participei, uma conversa em dezembro, que eu não tinha sido nem contratado ainda. Lá em Salvador, né, do presidente. Uma conversa de mais de 2 pessoas, houve uma conversa, e ali ficaram estabelecidas algumas situações que se concretizaram. Ser engenheiro de obra pronta não é do meu feitio. Fazer diferente, voltar no tempo e fazer diferente. Se a gente soubesse o resultado, é lógico que a gente faria diferente. O que aconteceu com o Ramires, que é um cara distinto, é um treinador de uma outra linha, um treinador de muita inteligência, de variável tática também, não deu certo. Não deu certo. Diferente do Medina agora. Ao analisar o vexame pós-vitória da Bahia e analisar o vexame pós-Globo, eu entendi, na minha opinião, que o trabalho do Ramires tinha chegado num limite que a gente não ia conseguir sair daquele local que a gente estava, e com o Medina foi diferente. A gente iria sair, sim. Tivemos que trocar o rumo, mudar o rumo. Então, quando você muda o rumo com alguns meses de trabalho, é lógico que dá a impressão que você perdeu tempo, né? Sim. Mas seria injusto voltar no tempo e fazer diferente. Mas é óbvio que a gente deixou de fazer algumas mudanças, algumas decisões, acreditando numa linha que não se seguiu. Sim. O Abel, ele saiu chateado pela decisão, Brax. Como é que é a tua relação com o Abel? É ótimo, eu conversei com ele 3h30 da manhã, depois do jogo Fluminense e Flamengo, do título carioca. Baita cara, né? Sensacional. É uma figura que eu agradeço por ter tido a oportunidade de trabalhar com ele. Nunca tinha imaginado que eu ia trabalhar com ele. Quando o Inter me convida, ele é o treinador, e tinha aquele rumor que se ele ficava ou não, porque também antes de eu chegar aqui, já cogitava que ele sairia, né? Que eu teria que chegar e já contratar treinador. Mas ele fica, e a gente tem uma relação muito boa. Ele pergunta sempre pro meu filho. A gente saiu para jantar algumas vezes aqui em Porto Alegre, então ficou uma relação muito positiva. E agora a última foi essa alegria dele de dar esse título lá para o Fluminense. Converso com ele sempre. Acredito que ele ficou chateado com a derrota, com o vice-campeonato, por ter chegado tão perto. Ele é o maior treinador da história do Internacional. Então ele obviamente ficou chateado de não ter conquistado aquele título que ele merecia. E essas mágoas eu acho que passam, igual a minha mágoa também, que o Internacional passa, e a gente só leva coisa boa. E a definição dele sair foi justamente porque já estava, se não amarrado contratualmente com o Ramires, moralmente, não porque não tinha contrato, não tinha nada. Mas a própria gestão dizia durante a campanha que ia contratar um técnico como o Ramires, né? E aí eu ouvi as duas, inclusive eu ouvi, os dois candidatos, né? Falaram disso, então algo que era um pouco, era quase que unânime aqui. E era também um treinador à época disputado por grandes clubes do Brasil, um deles, inclusive, o próprio Palmeiras, que hoje é o nosso maior case de sucesso com um treinador estrangeiro dentro do Brasil, que acabou contratando o Abel Ferreira, e ele está hoje no número 1 do Brasil em termos de desempenho e de êxito. São circunstâncias que acontecem no futebol. Tanto a bola do Edenilson poderia ter entrado, quanto o pênalti do lance do Moisés, quanto uma contratação de um outro treinador, com uma permanência do Abel aqui, as coisas poderiam ter sido diferentes, mas é injusto a gente analisar sob esse prisma. Claro. Brax, o CAPA do Inter é um órgão que funciona bem, que precisa melhorar, se bate muito e se fala muito do CAPA, da figura do David Bandeira, da figura dos profissionais que lá estão,
do método de contratação que o Internacional tem. O Inter é um time que ultimamente tem fugido muito do óbvio na hora de contratar, né? Até agora com a tua saída, tá vindo o Wanderson, Alexandre Alemão, são jogadores de vertentes diferentes. O capa do Inter é algo que funciona ou é algo que precisa melhorar? Qual é a tua análise? Wanderson e Alemão, que a gente começou a negociação. Uhum. Participei do início da negociação dos dois, tanto o Alemão com o diretor do Avaí, com o staff dele, e o Wanderson com um parente dele que negociava por ele. O CAPA ele é um órgão de assessoria. Eu acho que a análise que se faz do CAPA ela é equivocada, porque algumas pessoas se arvoram para dizer que ele é um órgão de decisão, que ele contrata, que ele dispensa. Ele é um órgão de auxílio, de apoio, de suporte, ele é um órgão técnico. Ele funciona como outras áreas dentro do clube, como o departamento médico, como o departamento de fisiologia, como o departamento de preparação física, nutrição, fisioterapia. Ele assessora. Assessora quem? Assessora o futebol. Assessora o executivo, assessora o presidente, assessora o vice de futebol, assessora o clube. Então tem que saber trabalhar com o CAPA. E eu praticamente fui um membro do CAPA enquanto estive no clube, com as reuniões constantes e diárias que a gente tinha para falar de 20, 30, 40, 50 jogadores que prospectava, e dali a gente partia para tentar uma negociação de mercado. São pessoas sérias, pessoas comprometidas, pessoas competentes. Já mudamos algumas peças, teve saída de analista de mercado e chegada de outro analista de mercado, então já mudou a configuração. Nós colocamos um cientista de dados, um estatístico, então foi algo que nós entregamos de promessa de gestão, uma pessoa que faz uma análise de números dos nossos jogos, dos nossos adversários, do que está acontecendo nos campeonatos. Então houve uma reformulação ali dentro, a gente tem olheiros fora, a gente tem um processo bem definido. A última caneta, a última palavra do clube é do presidente, mas a chancela é do executivo para poder analisar o material que o CAPA entrega, e nome de A, B, C, D ou E, e também de análise interna. Sim. Algum jogador contratado pelo Inter, tu chegou a ser contra, ou todas tiveram a assinatura convicta de Paulo Brax? Todas as 13 contratações. Uhum. Participei ativamente da prospecção, dos estudos, de análise de vídeos. Às vezes os funcionários iam para casa lá por 7, 7h30 da noite, a gente ficava assistindo os vídeos. 8, 9 horas, 10 horas da noite. Amanhecia de manhã com outra análise, passava na mão de um analista, passava na mão de outro analista. E aí eu vou entrar numa questão, Taigo, me desculpa se eu estou roubando o seu papel de perguntador, de entrevistador. Já me disseram, agora eu fico ocioso em casa, às vezes pega a rede social, e falaram assim, o Paulo Brax era lento para contratar. Se fala bastante isso. 14 meses, 13 contratações, se contar o da Alessandro, que não foi uma contratação propriamente minha, sim, mas... Não teve que olhar vídeo do D'Alessandro e chamar de mercado. E um sujeito sensacional também, e um atleta de referência com 40 anos, correndo mais que muito garoto, muito guri, como eu aprendi aqui. 14 meses, 14 contratações, uma contratação por mês. Sendo que eu cheguei, janeiro e fevereiro, não se podia contratar. Dispensas, mais de 30, então 2 por mês. Quando falam lentidão, eu falo critério, eu falo responsabilidade, eu falo trabalhar para o clube. Ter critério para contratar não pode se confundir com lentidão. Porque contratar esmo, contratar toque de caixa, contratar por contratar, eu sempre falo isso e vou continuar falando, tá? É a coisa mais fácil de se fazer dentro de um clube de futebol, é contratar. Você mira o jogador te pede 10, você oferece 50, ele está dentro do seu clube no dia seguinte. Se a rescisão é 100, você paga a rescisão que é 100. Você manda para o financeiro a conta, o financeiro se vira, manda para o CEO, manda para o jurídico fazer o contrato, o jogador se apresenta, manda para o registro, ele cai no bid. Isso é trabalhar com irresponsabilidade. Isso é trabalhar sem pensar no clube. E o que eu fiz nesses meses todos foi pensar no clube, que hoje eu estou fora do clube. E meus contratos estão lá, minhas contas estão lá, todas pagas.
Todas as contratações que a gente fez estão sendo pagas. O salário está em dia, as 3 compras, dos 13, 3 compras estão sendo feitas, os pagamentos. Ah, podia ter contratado mais, podia ter contratado diferente. Tem jogador que dá errado. Qual que é a taxa, porcentagem, que se analisa para saber se a contratação deu certo? De cada 10 são quantos? 4, 5, 6, 7? Depende. Alguns jogadores estão tendo êxito, outros terão, e a gente dividiu as contratações em 2 tipos: contratações desportivas e contratações financeiras. E tinha contratação que se misturava as duas. Então, ter critério para contratar dentro de uma demanda, um caminho que se faz dentro de um processo rígido, em prol do clube, não é em prol do Paulo Brax, não é para mim, é para o clube. Sim. Todas as contratações hoje, se vier uma auditoria, se vier um pedido do conselho, tem um relatório da contratação. Um relatório de horas de análise, de entrevistas, de aspectos físicos, técnico, tático, mental, histórico de lesão. Todos os documentos estão lá. Esse caminho da contratação, ele não é lento, ele é criterioso. Ele tem demanda técnica, ele tem análise técnica, ele tem análise financeira, ele tem análise jurídica. Nós deixamos de contratar jogador que tinha problema jurídico. A gente só contrata... com outro clube? Com o próprio Inter. Ah, sim, entendi. Com o próprio Inter. Com o próprio Inter. A gente deixou de contratar um jogador que esbarrou no jurídico. Inclusive, o departamento jurídico do Internacional é de excelência. É de excelência. E o que nós evitamos, eu falo nós, no trabalho conjunto do executivo do futebol com o jurídico, de transfer ban do Internacional, ninguém também fala. Isso o torcedor não fala. O quão perto chegou de acontecer um transfer ban? Muito perto. Muito perto. Se não depositar hoje, já era. Muito perto. Essa semana. Não hoje, mas... Não chegou até isso, porque seria incompetência chegar nesse ponto. Só que teve mais uma oportunidade de transfer ban. Sim, porque são muitas negociações que o Inter está pagando até agora, tipo Cuesta, Edenilson, Nico Lopes estava pagando até pouco tempo atrás, sendo que venderam ele. Vitor Cuesta, a gente conseguiu agora, numa negociação extremamente difícil, e que grande parte da torcida do Inter me exaltou na época, e eu não gostei da exaltação, porque também não queria ser exaltado na derrota, como aconteceu. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Meu trabalho é de estabilidade, meu trabalho é de bastidor. Eu não quero ser responsável pela contratação e saber que ela deu certo, nem responsabilizado pelo que deu errado. Meu trabalho tem que ser analisado na média, com a chegada do Fabrício Bustos. Um papel relevantíssimo do nosso gerente de mercado, papel relevantíssimo do nosso diretor jurídico. E a gente fez uma negociação em prol do Internacional, e a gente quitou uma dívida de anos e anos e anos e anos, e que também estava na iminência de virar um problema grande para o clube. Sim. Então a gente encarou uma inadimplência muito grande de várias negociações feitas, e não estou aqui para culpar ninguém nem apontar o dedo para ninguém. A verdade é que havia dívida grande para ser paga, e nós pagamos, vide o dinheiro do Yuri Alberto. Sim, sim. Que tu até citou naquela nota, né, que seria um dinheiro que daria fôlego agora, porque vocês pagam conseguem apagar aqueles incêndios, vocês têm uma cachoeira para apagar incêndio, que vocês estavam indo de extintor em cada foco para ter que apagar. Eu falei em 15%, 20%, eu errei. 10%. Chegou a 10% do valor dele, que entrou para o futebol fazer negócio. Então, essa é a realidade que precisa ser mostrada. E isso, de novo, eu vou cansar de falar, é em prol do Internacional, não é em prol do Paulo Brax. Sabe por quê, Taio? Se fosse em prol do Paulo Brax, eu tinha feito várias contratações com valores muito acima do teto que a gente estabeleceu, com valores de compra acima da nossa capacidade de fazer. E, cara, bota para jogar. Para dizer que como eu aprendi, como eu aprendi aqui em Porto Alegre, farda e vai para campo, vai fazer gol, vai apontar para arquibancada e eu vou sair ovacionado. Só que eu não me sentiria bem, porque eu deixaria um espólio, um legado de dívidas altas. Hoje eu saio tranquilo. Eu sou demitido
tranquilo, porque não tem conta para pagar alta, que não vai ter dinheiro para pagar. Desde o dia que eu fui embora. Agora já não sei mais, já não é gestão minha. Aí o bastão já passou para outro. Então, Sim. fazer trabalho com austeridade, com controle, com segurança, me dá orgulho. Me dá orgulho. Sim. Brax, quase já uma hora de conversa. O teu futuro agora. Estamos no mercado, ainda diretor executivo de futebol, Paulo Brax. A vida de um cara que foi diretor executivo de futebol do Inter por 14 meses, quando ele deixa de ser, ela passa a ser um pouco mais tranquila, pelo menos nos meses. Eu gosto de trabalhar com futebol. Eu busquei uma qualificação para isso, eu vim do direito, eu pedi exoneração do Tribunal de Justiça na minha área criminal para trabalhar com direito. Então, eu sinto falta do futebol. Mas, eu te digo que você tem uma oportunidade ímpar de desligar a cabeça um pouco, de esvaziar. A pressão é muito grande, o dia a dia é muito intenso, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem manhã, tarde, noite, não tem horário para chegar, tem horário para chegar, não tem horário para sair. Realmente a cabeça fica muito pesada e a gente alivia um pouco quando não tem essas atribuições para fazer, o que não impede de você, evidentemente, continuar atendo seus contatos. Recebi muitas ligações, recebi muitas mensagens muito carinhosas de pessoas já dentro do mercado. Recebi uma sondagem de um clube que hoje tem um executivo e que eu, obviamente, não vou falar e que não me interessou e também não achei correto, porque ele ainda está trabalhando, um colega meu. Vou esperar um pouquinho, tem algumas coisas que eu preciso fazer que eu não estava com tempo para fazer. Eu preciso ultimar um curso de idiomas que eu já estava fazendo. Eu preciso organizar algumas coisas da minha vida pessoal, e isso vai servir. Essa pausa forçada e não programada vai me fazer ter esse tempo, mas daqui a pouco eu já estou de volta. E mantendo os meus valores, mantendo os meus princípios, fazendo algumas coisas diferentes, sim, que eu poderia ter feito diferente, fazendo minha meia-culpa, fazendo autocrítica. O tempo também ocioso te faz pensar no que você poderia ter feito. Não adianta você me perguntar, não, tá? O que eu faria de diferente, mas eu faria muita coisa diferente para tentar um resultado diferente. Não sou um cavalo teimoso, não, que foi para a esquerda e não mudaria de direção. Mudaria sim. E peço desculpa aos erros que cometi, porque cometi sim vários, mas todos em prol do clube, todos pensando em acertar. Entre esse tempo, agora está tendo mais tempo de atender a imprensa também, porque não atendia muito na passagem pelo Inter. Era humanamente impossível, Tiger, e aí é uma questão de assessoria de comunicação também que eu poderia ter tido, porque aqui em Porto Alegre eu me deparei com mais de 50 veículos, jornalistas, rádios, TVs, e é muito difícil atender a todos. E até também aproveito para pedir desculpa para todos aqueles que eu não atendi ou que não consegui atender. Nunca deixei de ter respeito e educação com nenhum deles. Até já vi episódios de executivos sendo mal educados, porque também foram mal educados com eles. Isso eu nunca tive aqui. E também aproveito essa oportunidade para atender vocês, porque vocês foram um dos que eu acabei não atendendo ao final. E também peço desculpa por isso. Em uma próxima oportunidade, se ela acontecer, eu prometo mais assiduidade, porque o trabalho não me permitia ter essa frequência grande no telefone em relação à imprensa especificamente. Perfeito. Para fechar, Brax, o Inter tem jeito em 2022 de um cara que viveu muito o Inter nos últimos 14 meses. Mesmo com a tua saída, o Prisma, ele é otimista ou ele é pessimista? Eu entendo o futebol como os títulos só vêm com a casa arrumada. E a casa do Inter está sendo arrumada. A partir do dia 4 de março, desculpa, estou projetando isso para frente. Do dia 4 de... Do dia 4 de março. Não, dia 4 de março. De 4 de março, porque agora é abril, isso mesmo. A partir do dia 4 de março eu não respondo mais. Mas eu acredito numa organização da estrutura do clube, que é um clube gigante, para que ele volte a ter êxito esportivo em termos de títulos, em termos de resultados, que há pouco tempo escapou. Em 2019 escapou, em 2021 escapou,
Tem sim, tem solução, tem jeito sim. Eu só gostaria de estar participando desse projeto que me foi apresentado de 3 anos. São 3 anos que eu gostaria de ser cobrado ao final dos 3 anos, não com o terço dele. Mas eu vou torcer para que tudo dê certo, sim. Perfeito. Brax, obrigado por nos atender, obrigado por esse papo franco, sem filtro, como tu falastes, e é muito bom a gente poder, enfim, ter essas explicações, essas justificativas, esse bate-papo sobre futebol, mais do que tudo, vivência de futebol, que a gente está ouvindo de um cara que viveu 14 meses no vestiário. Muito bom falar contigo, Brax. O prazer foi meu, eu fiz questão de dar essa entrevista para vocês, para você e para a sua rádio e TV. E aqui não vai nenhum tipo de crítica a ninguém. Ouvi as críticas, assimilo. As que são construtivas eu assimilo, eu não sou teimoso, sou humilde. E as demais, as que são do fígado, eu coloco no lixo. Eu não vou ter rancor e não vou ter nenhum tipo de comportamento reativo em relação a isso. Saio daqui feliz pelo trabalho, de ter tido essa oportunidade de trabalhar, de conhecer a cultura do gaúcho. Eu saio daqui com uma riqueza muito grande de cultura, de entender como é que funciona o Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a comida, a música, o idioma, né? Aqui tem um idioma próprio. Sim. Os amigos que fiz aqui, que levo na minha vida toda. E eu levo o filho, né? O filho nascido aqui em Porto Alegre. Então, Gaúcho. eu tenho raiz gaúcho, nascido em Moinhos do Vento. Já vai nascer cantando canto alegretense. Ele tem toda a roupinha do Internacional que eu comprei para ele. Então é uma marca, algo que eu tenho assim para sempre na minha vida. Pode ser que um dia eu volte, pode ser que não, mas eu sou muito grato por ter convivido aqui nesse tempo e só saio daqui com coisas boas, coisas positivas, e eu desejo sucesso para todos também. Valeu, Brax, abraço. Valeu, abraço.